Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas. Fala, gente, está começando mais um Giro Total Resenha. A gente já começa com a informação de que o Brusque recuperou os 3 pontos que havia perdido por causa do caso de racismo que aconteceu contra o Londrina numa partida aqui em Santa Catarina. Pontos que vão fazer toda a diferença, né, Chico? Pois é, Jéssica. A gente falava no debate diário dessa semana que eu achava meio complicado a reversão, né, da punição, mas os caminhos do direito a gente não domina. E o Brusque, falando em termos de classificação, são 3 pontos importantíssimos, né, para a permanência do Brusque. Ele vem fazendo a vitória no próximo jogo, ele fica mais um ano na Série B. Eu acho que é um caso polêmico, é um caso que a gente, né, ainda vai escutar muito sobre essa reversão, mas para o Brusque, em termos de Campeonato Brasileiro de Série B, é um ponto importantíssimo para a permanência. Faraco, agora isso trazendo para o contexto do fator psicológico para o torcedor também, do fator pedagógico também para o torcedor. Essa punição não acaba, às vezes, incentivando mais comportamentos daquele tipo? Eu acho que isso vai ficar como um marco para o Brusque, o seu torcedor, esse episódio lamentável, né, para a gente ficar por aqui assim, né, lamentável, no Augusto Bauer, porque foi alguém que representava o Brusque, que quase prejudicou, agora com a reversão do resultado, né, quase prejudicou definitivamente, drasticamente, o Brusque numa campanha boa de Série B de Campeonato Brasileiro. Porque os pontos, eles praticamente garantem o Brusque na Série B para a próxima temporada. Sobre a questão jurídica, eu até falava durante a semana que eu acreditava na reversão, apesar de achar que o mais correto não seria isso, porque acho que vai haver até uma repercussão muito negativa da reversão do resultado desse julgamento por causa da causa, né? Que não é uma causa qualquer, que a gente tem que levar muito a sério, respeitar bastante. E aí quando você amolece uma pena, você abre a discussão, que é uma discussão que não tem que ser aberta. É essa a questão, né? É. E agora o Brusque já dependia dele mesmo, mas agora ficou um pouco mais confortável, deve vencer o próximo confronto também, né? A confiança, ele estava meio sob pressão, o pessoal de trás chegando, Londrina chegando, o Vitória ainda tem chance de incomodar, então você tem uma notícia dessa, lógico que dá um ânimo diferente. São 2 jogos, né? O Brusque estava seriamente ameaçado, ele teria que fazer a vitória, né? Pelo menos uma vitória, um empate nos outros jogos, ainda olhar para os outros resultados. Então, é claro que dá uma confiança maior, porque agora ele depende apenas de uma vitória para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, que era o objetivo do Brusque. Até o Brusque começou a competição, e quando começou muito forte, até chegou a estar no G4 lá nas primeiras rodadas, a gente falava, o Campeonato do Brusque não é esse. O campeonato, esse começo de campeonato de Série B do Brusque é importante para ter a gordura, porque a gente sabe que lá na frente vai precisar. E o Brusque fez essa gordura para ainda, depois, né, teve uma fase muito ruim, né, com muitos jogos, passou, se não me engano, 1 mês ou 2 meses praticamente sem vencer, e mesmo com esse momento ruim, aquela gordura que ele adquiriu no começo da competição está fazendo a diferença e permite que o Brusque ainda tenha boas condições, ainda mais com a reversão, de ficar na Série B. Ainda falando de Série B, o Avaí joga no domingo contra o Náutico, uma partida que é uma decisão, a gente vem falando isso aqui, e Jadson não viajou. A gente ainda está apurando os motivos do fato do Jadson não ter viajado, o que isso significa, se ele continua no Avaí, se ele não continua, mas o que isso causa no Avaí? Será que provavelmente então não seria escalado como titular, né? Eu acho que, dependendo do que aconteceu, pode até fortalecer o grupo, né? Porque o Jadson foi um estranho no ninho nessa reta final da campanha. Eu ia falar um elemento estranho, né? Ele falou estranho no ninho. Porque, e até durante as análises que a gente fazia, eu falei uma coisa que é um pouco delicada, né? Que o Claudinei estava se deixando levar pela imposição do Jadson. O que eu quero dizer com isso? O Jadson é um cara grande no futebol brasileiro, campeão na carreira dele, vestiu a camisa da seleção, teve convocação de Copa América, Copa das Confederações, estava no grupo de 2013, campeão da Copa das Confederações. Então, esse tipo de personagem, ele tem uma imposição. Eu acho que o Claudinei ele abriu um pouquinho das suas convicções, tentando
achar um espaço para o Jadson, que não era devido, porque o time chegou bem até a reta final, batalhando, operário. E o Jadson, por mais que ele tenha um passe bom, uma bola parada boa, que ele seja um jogador qualificado, ele já está com 38, ele não tem mais o giro de intensidade e rodagem que o time do Avaí precisa. E isso fez diferença. Ele não tinha mais o giro total. Né? Não tinha aquele giro O todo. giro né? total resenha ele não tinha. Agora- Não, resenha ele tinha, mas o giro total não Que faltava. precisava e não dava. Agora, Chico, nem a torcida bancava tanto assim o Jadson. Né? Não, o Jadson para mim, e agora o pacote já praticamente terminado, não acredito que ele jogue, não viajou, não vai jogar o último jogo também. O pacote Jadson foi um erro. Agora a gente pode. Eu acho que nós ficamos muito à vontade, até porque nós, no debate diário, a gente sempre, nos nossos programas, nas nossas transmissões, a gente sempre falou que o Jadson poderia ser importante jogando determinados momentos do jogo, determinados minutos. A gente nunca disse que ele não tinha qualidade. Não, nunca mas foi isso. nem dá né? para dizer, porque a gente vai estar. Era o contexto do time do Avaí. Sim, agora, a filosofia do jogo do time do Avaí, a maneira de jogar do time do Avaí, como o Claudinei gosta, era um contrassenso a escalação como titular do Jadson. O Jadson é aquele, porque eu me lembro assim, estou tentando lembrar assim, rapidamente, ele deu 2 passes bons, né, que ajudaram. No jogo contra o Vitória. Ele deu no passe para o Getúlio deu no Jean Kleber para o Copete, foi o gol. Não sei se foi contra Foi contra o Vitória. Vitória ou contra o Operário, eu acho que foi contra o Vitória. E o segundo passe foi aqui na ressacada, que foi um passe que não foi, olha, pifou o Copete, não. Ele deu no Copete, o Copete deu o drible e aí fez o gol. Né? Então, é pouco para a qualidade do Jadson. E eu acho que, eu sempre bati nessa expressão, eu acho que o custo-benefício do Jadson foi um custo altíssimo, porque o Avaí perdeu a sua forma de jogar, Aí que tá, a sua solidez, a sua organização defensiva, porque faltava porque o Avaí defende com 11, né? O Claudinei sempre falou isso, o pessoal da defesa, o Betão, o Alemão, que a gente diz que é uma boa zaga, sempre fala, não, a defesa começa lá na frente. Então faltava esse elemento, o Jadson não era um cara para marcar. O Avaí mudou a forma de defender na reta final do campeonato. Sim, e era uma forma que o Avaí sofria muito pouco. Sofreu muito pouco no campeonato. Foram jogos, tivemos jogos, inclusive no jogo contra o Guarani, que o Jadson não jogou, mas o Avaí falha muito pouco, né? Cede poucos espaços. E eu acho que ali houve uma confusão. O Jadson não deveria ter sido titular. Eu acho que os jogadores ficaram sobrecarregados com a presença do Jadson. Mas ele não ter viajado tem outros significados. Né? Porque uma coisa é você escolhê-lo como titular Sim. ou deixá-lo na reserva. Mas o que? O Jadson não quer ficar na reserva? Outra coisa é ele não ter viajado. Por que isso que ele aconteceu? tomou essa Se for Ou porque tomaram a decisão por ele. Você não vai viajar. porque, claro, ele estaria no mínimo no banco. Né? No mínimo. Como ficou em Campinas. Como ficou em Campinas. Agora, se o Jadson está achando que ele tem que ser o titular, o Jadson está mais uma vez enganado. E não entendeu o Avaí, né? E não entendeu o Avaí. Agora, tem uma questão. O Jadson chegou no campeonato já na reta final. Eu não sei o que foi prometido para o Jadson. Eu não sei o que. Por quê? Mas ele saiu do Atlético porque ele queria jogar. Ele queria jogar. E aqui, a gente falava, e eu me lembro que o Rodrigo levantou esse aspecto, que ele, olha, saiu do Atlético para jogar. Eu falei, mas será que vai jogar aqui? Será que ele vai ter os minutos? Mas eu acho que ele não teria vindo se não tivesse Pode ser, a pretensão mas aí de ele ser titular. Ele conversou, ele quando chegou, ele falou, ele deu uma com quem que ele entrevista para o acordou, debate diário, ele falou, não, eu conversei com o Edilson, lembra que ele falou? Eu conversei, claro, o Ximenes deve ter sido o Intermediador. contato, né, quem trouxe, parece que foi o Ximenes, né? Então, alguma coisa aí ficou mal explicada. Então, de repente, falou, não, tu vem para cá, o Claudinei, não, eu vou te usar. Mas só que o Claudinei faltam 2 jogos, 3 jogos, ele não pode agora... E o Avaí está em risco, né? Não tem, de certa não tem maneira, como, o Avaí está em gente. risco. O Jadson não é competitivo. E o que mais o Avaí precisa nesses jogos finais é competir. Se não competir, ele vai perder os jogos. Ô Chico, agora uma questão. O Avaí começou a decair nos últimos jogos, decaiu muito seu rendimento. A gente viu um time muito apático em Campinas também. A gente se pergunta o que é que aconteceu para o Avaí chegar nesse ponto. A gente pode trazer aqui que é o desgaste físico da reta final, com certeza isso pesa. É um time que tem uma média de idade já mais elevada. Pode ser várias questões, mas será que não tem a ver com essa entrada do Jadson no time? O time ter se mudado a forma de jogar para encaixar o Jadson, mesmo que ele tenha saído? Olha, eu acho que não, sabe por quê? Porque o Jadson é um jogador que tem uma história riquíssima no futebol, o Rodrigo lembrou, seleção brasileira. É um cara que tem uma relação de respeito, até de amizade com alguns jogadores que são veteranos.
E o vestiário é comandado pelos veteranos. Todos os vestiários são comandados pelos veteranos. Eu não acredito que tenha tido. Talvez eu acho que alguns jogadores ficaram assim, pô, o Jadson não está em condição de jogar. Mas ficaram na deles. Eu acho que não houve esse tipo de problema, não. Imagino. Não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas eu acho que nesse. Será? Não, taticamente sim. Mas agora que os jogadores, olha, cara, se ele jogar, vai ser. Não, eu penso que taticamente mesmo. Às vezes muda a forma do time jogar, o time desencaixa. Mudou. Sim, porque traz outras preocupações para todo mundo, né? E quando todo mundo já sabe o que fazer, tem coisas novas para fazer. Porque tem alguém que não faz o que o outro alguém fazia. Então, isso aí acaba mudando a dinâmica do time. E aí você pega um jogador como o Lourenço, que a gente percebe nos últimos jogos. O Lourenço é um jogador, eu vou fazer uma tese aqui por assimilação, tá? O Lourenço é um jogador que ele joga 90 e mais 30, 90 e mais 40, não para de correr nunca. Nos últimos jogos ele tem cansado no início do segundo tempo. Cansado à nossa vista. Ele tem parado desse correr 90 minutos, ele para com 60. Então talvez ele esteja jogando com alguma dor, com algo que esteja incomodando. E o Claudinei já falou algumas vezes na entrevista. Com algo que esteja incomodando de verdade. E aí você pega um jogador como esse, que já é um cara que ajusta a presença do Bruno Silva, que já é um cara que ajusta uma ligação de meio de campo que é deficiente, que faz muita coisa, que ele não tá ajuda na cobertura dos laterais. Que ele não está entregando tudo que pode entregar. E aí você sobrecarrega colocando um cara que quer a bola no pé o tempo inteiro, complica. Complica. Muito. Pode ser que tenha a ver, né? Agora, para essa partida aí contra o Náutico, qual que é o caminho aí para voltar a vencer? O caminho é isso que o Chico falou. O Avaí rodar em intensidade máxima, 90 minutos, competir o jogo. O Avaí não é um time de toque, envolvimento. Vão abrir a defesa adversária aqui com dribles. Paciência. O Avaí é um time que luta muito pela bola, que provoca muito erro do adversário no campo dele, que faz uma pressão. É um time que sabe jogar também com uma marcação um pouco mais no seu campo, né, mais fechada. Então é fazer esse tipo de jogo. O Náutico, ele está passeando no campeonato. Só que se o Avaí der espaço, ele vai gostar do passeio. Né? Como deu espaço para o Regis, do Guarani. Então se der espaço para o Jean Carlos, ele gosta de fazer gol, ele gosta de chutar no gol, ele vai fazer. E o Náutico está jogando sem o menor compromisso. Quer dizer... Sem o peso também, porque agora tem mais isso, tem a provavelmente já estão pensando no ano que vem, né? Alguns jogadores vão ficar, outros não. Então, quer dizer, joga assim, sem nenhum tipo de pressão, porque até muitas vezes eu falo assim, se o time está lá embaixo, na necessidade, eles jogam travados, pressionados. O Náutico não vai nem para cima nem para baixo, está no meio de tabela ali, sabe? Joga em casa. É a batalha dos aflitos do Avaí. Pro Avaí Forçando, né? O Rodrigo escreveu um texto não que precisa ser tão dramático para os gremistas. Não precisa expulsar três. Não era tão dramático. Pode ser mais tranquilo. Do Avaí e um pênalti. O Avaí não precisa chegar nesse ponto. O Avaí não precisa chegar nesse ponto. Não. Ninguém precisa chutar canela de juiz também, né? Também. De árbitro. Também não. Mas o Avaí tem a sua decisão, porque não tem Sampaio. Não tem Sampaio correr se não tiver Náutico. Porque o Sampaio é o último adversário do Avaí. Então o Avaí precisa vencer. O Avaí com 2 vitórias está dentro. Esse é o cálculo que o Avaí deve fazer. Outra notícia bombástica da semana é que Jorginho não é mais o treinador do Figueirense, gente. E agora? Isso é um recado, né? Acho que isso é um recado de que o Figueirense vai buscar alguém mais competitivo. É isso que dá pra gente entender, né? Eu acho que o recado é mais assim, ó. Entendemos como a grande maioria que o ciclo se encerrou. Que o Jorginho teve todas as missões entregues a ele nesse período de 1 ano e um pouquinho e entregou quase nada. Quase nada que eu digo é os principais objetivos, permanência na Série B. Ele teve 17 rodadas para lutar por uma permanência na Série B. O Figueirense caiu. Lutar na Série C para subir, ficou na primeira fase. Esses eram os 2 principais objetivos. Copa Santa Catarina é pouco, né? Um pequenininho dentro de um cenário... Prêmio de consolação. Eu não queria usar a expressão, mas é isso aí mesmo. Desculpa. Porque às vezes a gente fala e o torcedor do Figueirense, o torcedor do clube, no caso do Figueirense, se sente ofendido. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, foi uma conquista importantíssima. Mas é isso, ninguém contratou o Jorginho para ganhar a Copa Santa Catarina. Ou contratou um jogador, investiu na temporada para ganhar a Copa Santa Catarina. Acabou que ficou... Então é por aí. Então eu acho que o caminho foi o certo
para ele, Jorginho, e para o Figueirense. E o Jorginho não pode reclamar de tempo, né? Até uma coisa que a gente da imprensa aí critica os técnicos, né? Os clubes que interrompem os trabalhos pela metade, sem a devida análise, sem devido, né? O Jorginho está mais de ano. Há um ano, né? Há um ano, Um ano e 10 dias para ele. Um ano. Então, mas ele teve um tempo. A Série C, os clubes jogavam uma vez por semana. E a gente esperava uma evolução, uma organização do time do Figueirense, e em nenhum momento. A direção até segurou ele quando a pressão estava maior. Né? Eu achava que ele não deveria nem ter terminado. Acabou o primeiro turno, ali era o momento de repente mudar um pouquinho né, os ares do Scarpelli, treinador e tal. A diretoria não fez, mas eu acho que agora, fechando o ano, fazendo um balanço, o Jorginho é um cara que foi parceiro do clube, não reclamou da falta de jogadores, da falta de estrutura. Ele sempre foi muito franco nisso aí, mas nunca usou isso como desculpa. Acho que é um profissional muito legal, mas tem que seguir o seu caminho, de repente pode até voltar para o Juventus, né, que o Tuca Guimarães assumiu o Juventus de São Paulo, né? Foi o Juventus que o Tuca, acho que foi. Saiu do Juventus de Jaraguá para o Juventus de São Paulo. E o Juventus está sem técnico, pode ser que o Jorginho volte para lá. E acho que o Figueirense deve seguir um novo perfil de técnico. Que perfil é esse que o Figueirense tem que buscar? Por exemplo, vou dar o Leandro Zago, que fez o trabalho no Joinville, na Série D. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ele não era muito conhecido, mas é um estudioso, é um cara que tem conceitos mais, não digo moderno eu não gosto muito, cara, mas conceitos atuais, né? Mais estudado, futebol. Um pouquinho. Eu acho que é uma outra visão de futebol. Isso depende do tamanho que o Figueirense vai ter em 2022, tem isso. Que é todo o processo pelo qual o Figueirense está passando administrativamente. De homologar a recuperação judicial, de construir a SAF de acordo com a nova lei do Clube Empresa, e para quando isso vai ficar pronto. A SAF o que é? É o Clube Empresa, resumindo, né? Então é isso que o Figueirense está construindo agora. Ele vai construir as bases. Um passo de cada vez. Né? Primeiro a homologação da recuperação judicial, depois a criação desse novo modelo de clube empresa, para depois saber que tamanho ele vai ter. Então, dependendo do tamanho que o Figueirense vai ter e do ponto em que ele estiver na temporada, porque eu acho que isso não vai ser para o início da temporada, é mais ou menos pensar maior ou pensar menor. Mas pode pensar menor com grandes ambições, né? Não é sem ambição. O grande objetivo do Figueirense ano que vem é a Série C. Vamos usar o exemplo. Pensar maior, contratar um técnico top para uma Série C. Buscar a Série B, né? Como se estivesse trabalhando já com um time de Série B, com um bom investimento, ou como foi esse ano, tentando fazer o time o mais competitivo possível. Então depende desse cenário. O Figueirense ainda está construindo. Mas não faz muito sentido o Figueirense tirar o Jorginho para trazer um treinador sem muita ambição também, sem uma pretensão maior do que teve nesse ano, né? Eu acho que não é. Senão manteria o Jorginho. Eu acho que é o perfil. Aí o perfil do técnico. O Jorginho é um cara que conhece muito futebol. E eu sempre tem uma questão que a gente deve deixar claro. Você não entende futebol. O Jorginho entende muito futebol. Como eu tive, na época que eu trabalhei em futebol, quase todos sabiam muito de futebol, muito mais do que eu, mas muitas vezes tinham dificuldade em transferir o conhecimento. Né? Hoje, sim, o trabalho de campo nos treinamentos hoje é muito importante. E existe uma evolução enorme nos trabalhos de campo, de treinamento. Se não está atualizado com isso, vai ficar para trás. Eu acho que isso é importantíssimo num profissional hoje, a semana de treino. No jogo, eu tenho certeza que o Jorginho dá um banho em muitos, até poder, de momento do jogo, de ver a troca. Até o Jorginho é bom nisso. Mas aí a semana de treino? Será que, como é que está isso? Os treinos são ainda os treinos antigos? Quem acompanhou de perto foi a Tem uma direção, evolução, uma linguagem moderna? Será que tem um F5zinho aí atualizando os seus conhecimentos de treinamento? Isso é muito importante. Cuidado, mas sempre tem que ter um F5. Não sei, ele está tentando me sacanear aqui, eu não estou sabendo, não peguei aqui a... Depois tu ouve a gravação do podcast. F5? Eu falei errado, não? Não, tudo certo. Mas sobre essa história aí, vou contar uma história rapidinha. Tinha um técnico que ele trabalhou aqui no futebol catarinense e subiu, né? Ele foi trabalhar em grande escala aí no cenário nacional, com grandes jogadores de seleção.
Aí depois ele tropeçou na carreira e tal e voltou para cá. Ele não tinha mais paciência para dar treino, para ensinar. Porque ele treinou gente de um nível Muito que tu acima. tinha uma conversa que não precisava ser uma conversa muito profunda. E o treino não precisava ser muito desenhado, Detalhado. rabiscado. Que os caras já entendiam, né? Porque além de Não precisa ser mastigado. jogarem muito, eram caras que entendiam muito, né? Num nível superior daquilo que era o futebol dentro de campo. Daí quando ele veio de novo para cá, para o nosso futebol catarinense, que ele viu, pô, vou ter que explicar tudo isso de novo, não tem mais paciência para isso. Existe muito isso, né? O cara que jogou muita bola, que ele não tem paciência para fazer esse trabalho. E um exemplo, por exemplo... Porque a realidade lá fora, o jogador já vem da base com essa noção de futebol, né? A noção tática do futebol. Que aqui no Brasil, muitas vezes, é totalmente abandonado, né? A questão tática é uma questão recente no futebol brasileiro. Eu acho uma questão recente. Né? E também tem o seguinte, tem clubes na Europa que jogam um modelo desde a sua categoria de base até o time profissional. Né? E aí quando o atleta chega no time profissional, ele está acostumado com um modelo tático, e aí não se atrapalha. Aqui no Brasil é difícil isso. E eu acho que algo que puxa muito isso para frente é a própria imprensa com um conhecimento mais aprofundado. Gente, A imprensa tem culpa de tudo. acho que a imprensa aqui puxa a frente para essa mudança. Não, menos eu. menos o Giro Total Resenha, a imprensa precisa... Gente, o Giro Total de hoje vai ficando por aqui. Na quinta-feira que vem tem mais. Até a próxima. Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas.